Imagine que alguém lhe faça apenas uma pergunta. Nada de debate sobre religião, nada de textos sagrados, apenas uma frase. Se Deus pode tudo, será que ele conseguiria criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele pudesse levantar? Parece uma curiosidade, talvez até uma brincadeira, mas por trás da pergunta esconde um dos mais famosos de todas as questões da filosofia. Um problema que desafia não apenas a ideia de onipotência, mas também a própria natureza da lógica. O mais curioso é que, há séculos, alguns dos maiores filósofos do mundo tentaram respondê-la. Tudo começa com uma armadilha. Observa atentamente. Se Deus pode criar essa pedra, então aparentemente existe algo que ele não consegue fazer, levantá-la. Né? Mas se Deus não pode criar essa pedra, então também existe algo que ele não consegue fazer, né? Criá-la. Em qualquer uma das respostas, parece surgir uma limitação. E justamente por isso que esse argumento ficou conhecido como ele é. Né? Ele não tenta medir força, ele não tenta colocar o próprio conceito de onipotência contra si mesmo. À primeira vista parece impossível escapar, né? Mas existe um detalhe que muda completamente a discussão. Talvez o problema não esteja na resposta, talvez esteja na própria pergunta. Né? Foi exatamente esse o caminho seguido por um dos maiores filósofos da Idade Média, né? Tomás de Aquino. Sua resposta começa com uma distinção que parece técnica, né? Mas muda toda a investigação. Né? Para entendê-la, imagine um bloco de mármore. Né? Naquele momento, ele ainda não é uma estátua, né? Mas pode se tornar uma. Né? Ele possui a capacidade de receber uma determinada forma. Né? Na filosofia clássica, essa capacidade é chamada de potência. Né? Agora imagine algo completamente diferente. Um círculo quadrado. Né? Ou um solteiro casado. Você consegue visualizar qualquer uma dessas coisas? Provavelmente não. E a razão é simples. Né? Elas não representam objetos reais. São combinações de palavras que se anulam mutuamente. Né? Não existe nenhuma realidade correspondente a elas. Segundo Tomás de Aquino, o da pedra pertence exatamente a essa categoria. Né? Quando perguntamos se Deus pode criar uma pedra impossível de ser levantada por um ser onipotente, estamos reunindo duas ideias literalmente incompatíveis. Né? É como perguntar qual é a cor do número 7, né? Ou quanto pesa uma melodia. Né? A pergunta parece possuir sentido porque é formada por palavras conhecidas, mas quando analisadas cuidadosamente, percebe-se que ela não descreve nenhuma possibilidade real. Né? E justamente por isso que Tomás de Aquino faz uma afirmação surpreendente. Ele escreve que é mais correto dizer que certas coisas não podem ser feitas do que afirmar que Deus não pode fazê-las. Né? Essa afirmação parece pequena, mas muda completamente o problema. Né? Segundo essa visão, a onipotência não significa poder realizar absurdos lógicos. Né? Ela significa poder realizar tudo aquilo que realmente pode existir. Né? Em outras palavras, as leis da lógica não seriam uma limitação externa imposta a Deus. Elas expressariam a própria estrutura do ser. Né? Até aqui tudo parece resolver, mas imediatamente surge outra dificuldade. E os milagres? Né? Se Deus não realiza impossibilidades lógicas, como explicar acontecimentos extraordinários descritos pela tradição religiosa? Será que transformar água em vinho, multiplicar alimentos ou até ressuscitar mortos não seriam justamente violações da lógica? A resposta de Tomás de Aquino é bastante sutil. Né? Milagres não contradizem a lógica. Né? Eles suspendem o funcionamento normal da natureza. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Né? A natureza segue determinadas leis. Né? Mas o autor dessas leis pode agir diretamente sobre sua criação sem produzir contradições. Né? Pense um programador alterando temporariamente o funcionamento de um software. Né? O código muda, mas a lógica da programação continua existindo. Né? Essa distinção aparece até mesmo em exemplos imaginários. Né? Considere a famosa história da Cinderela. A abóbora se transforma em carruagem. À primeira vista, parece uma mudança impossível.
Entretanto, filósofos influenciados por Aquino argumentariam que, se um milagre semelhante ocorresse, não seria porque a essência de uma abóbora virou, ao mesmo tempo, uma carruagem. O que aconteceria seria outra coisa, né? A abóbora deixaria de existir e uma carruagem passaria a existir em seu lugar, né? O milagre seria um ato de criação, né? Não uma violação da lógica, né? Durante séculos, né? Essa resposta foi considerada uma das soluções mais elegantes para aquele tempo, né? Mas ela também passou a receber críticas cada vez mais fortes, né? Alguns filósofos contemporâneos começaram a fazer uma pergunta desconfortável, né? Se Deus só pode fazer o que é logicamente possível, quem realmente está no comando, né? Essa simples pergunta abriria caminho para uma interpretação completamente diferente da onipotência, né? Uma interpretação que coloca a própria lógica sobre julgamento, né? A crítica parece simples, mas ela atinge o coração da resposta de Tomás de Aquino. Filósofos como J. L. McKean e, recentemente, Richard Dawkins argumentam que redefinir a onipotência como o poder de fazer tudo que é logicamente possível muda completamente o significado da palavra. Pense nisso por um instante. Quando a maioria das pessoas ouve uma expressão todo-poderoso, imagina alguém absolutamente sem limites, né? Capaz de fazer qualquer coisa. Mas se existe algo que nem mesmo um ser onipotente pode realizar, ainda que seja uma impossibilidade lógica, né? Então não existe de fato uma limitação? É exatamente essa provocação que alimenta o debate, né? Segundo esses críticos, né, dizer que Deus não pode realizar contradições continua sendo uma restrição. Apenas mudou o nome do limite, né? Isso levanta uma pergunta ainda mais profunda, né? A lógica está acima de Deus? Se Deus precisa obedecer às leis da lógica, então elas parecem existir independentemente dele, né? Mas se existe algo independente e superior ao próprio Deus, ainda faz sentido chamá-lo de absolutamente soberano? Essa pergunta abriu caminho para uma visão completamente diferente, uma visão conhecida como voluntarismo, né? Enquanto Tomás de Aquino afirmava que a lógica faz parte da própria natureza divina, filósofos como João Duns Scotus e Guilherme de Ockham seguiram outra direção. Segundo essa perspectiva, a vontade de Deus vem antes de tudo, antes mesmo da lógica. Isso significa que as leis da lógica não seriam eternas nem independentes, né? Elas literalmente existiriam porque Deus quis que existissem, assim como as leis da física poderiam ter sido diferentes. A própria estrutura da lógica da realidade também poderia, em tese, ser diferente. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a resposta ao da pedra. Se Deus criou as regras da lógica, então ele não estaria preso a elas. A contradição deixaria de ser um obstáculo. Dessa visão, a resposta poderia ser simplesmente sim. Deus poderia criar uma pedra que não consegue levantar e, ao mesmo tempo, levantá-la? Aquilo que para nós parece impossível deixaria de ser um problema, porque nessa lógica não seria o critério definitivo da realidade. Naturalmente, essa solução também enfrenta dificuldades. Se contradições podem ser verdadeiras, como distinguir o que faz sentido daquilo que não faz, né? Toda investigação racional parece depender da ideia de que uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Concordam? É justamente por isso que muitos filósofos consideram essa solução extremamente controversa, né? Mas existe uma terceira resposta e ela faz algo ainda mais radical. Ela, em vez de discutir o poder de Deus, ela questiona a capacidade da mente humana, né? Foi exatamente esse o caminho seguido por Immanuel Kant. Segundo Kant, talvez estejamos fazendo uma pergunta que nossa razão simplesmente não possui condições de responder, né? Para entender isso, imagine que você esteja usando um par de óculos desde o nascimento. Tudo o que você vê passa pelas lentes, né? Você jamais consegue enxergar o mundo sem ela. Kant acredita que algo semelhante acontece na nossa mente, né? Ela organiza toda a experiência
utilizando categorias, né, como espaço, tempo, a causalidade e lógica, né? Não conseguimos pensar fora dessas estruturas, né? Mas isso não significa que a realidade em si mesma seja obrigada a funcionar exatamente da mesma maneira, né? Foi por isso que Kant distinguiu duas dimensões, né? O fenômeno que é o mundo como aparece para nós e o número, a realidade como ela em si mesma, né? Independente da nossa forma de conhecê-la, né? Segundo Kant, Deus permanece justamente a essa segunda esfera, né? E aqui está a consequência impressionante, né? Se a lógica é uma ferramenta da mente humana para organizar o mundo dos fenômenos, né? Não temos como afirmar com certeza que ela limita aquilo que está além da experiência humana, né? Neste caso, o da pedra deixaria de ser um problema sobre Deus, né? Ele passa a revelar os limites da nossa própria razão, né? Não sabemos responder à pergunta, talvez porque ela ultrapassa completamente as capacidades da mente humana, né? Perceba como chegamos a três respostas totalmente diferentes para exatamente o mesmo, né? Na tradição intelectualista de Tomás de Aquino, a pergunta não descreve uma possibilidade real. Ela reúne palavras incompatíveis, né? E por isso não representa uma tarefa que possa ser realizada, né? No voluntarismo, Deus está acima da própria lógica porque ela existe em virtude da sua vontade. E para Kant, a questão permanece sem resposta, não porque Deus seja limitado, mas porque nossa razão talvez seja incapaz de alcançar esse tipo de realidade, né? Três maneiras completamente diferentes de compreender a relação entre Deus e a lógica. E talvez não seja a maior descoberta de toda a investigação. O famoso da pedra nunca tratou apenas de uma pedra. Ele sempre foi uma pergunta sobre algo muito mais profundo, né? O que significa possuir poder absoluto, né? Ser capaz de realizar tudo aquilo que faz sentido, né? Ser livre até mesmo das leis da lógica. Ou existir em uma realidade que nossa própria razão jamais conseguirá compreender completamente. Séculos depois de ter sido formulado, essa continua dividindo filósofos justamente porque obriga cada um de nós a responder uma pergunta anterior à própria religião, né? A lógica é a regra suprema da realidade, ou ela é apenas a maneira como a mente humana consegue enxergá-la? Talvez seja essa e não a pedra, a verdadeira questão de que sempre quis colocar diante aqui de nós.